Ela estava sorrindo. No velório dos próprios pais, enquanto o caixão fechado de sua mãe estava a menos de 2 metros de distância, Susanne von Richthofen sorria, conversava com pessoas, recebia abraços. Parecia perturbadoramente normal para uma jovem de 18 anos que acabava de perder o pai e a mãe na mesma noite. O que ninguém sabia naquele velório, exceto ela, era que os 2 caixões à sua frente continham as pessoas que ela mesma havia mandado matar. Não em um acesso de raiva, não em um momento de loucura passageira, em um plano frio, meticuloso, planejado por meses, com data escolhida, instrumento escolhido, executores escolhidos, com um roteiro para simular um latrocínio e garantir que ninguém suspeitasse dela. Manfred e Marisia von Richthofen morreram enquanto dormiam, na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, dentro da própria casa, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Foram assassinados a marretadas na cabeça por Daniel e Christian Cravinhos, amando da filha mais velha do casal. Susanne tinha 18 anos. Era estudante de direito. Vinha de uma família rica e estruturada e havia planejado o assassinato dos pais com a frieza de quem organiza uma festa de aniversário. Essa é a história mais perturbadora que já contei nesse canal. Não porque o crime foi o mais violento, mas porque a pessoa por trás dele era exatamente quem os pais menos esperariam que fosse. Bem-vindo ao Sem Vestígios. Hoje vamos falar sobre Susanne von Richthofen. Para entender o que aconteceu naquela madrugada, você precisa entender quem eram os Richthofen. Manfred Albert von Richthofen tinha 48 anos. Era engenheiro, descendente de uma família aristocrática alemã. Trabalhador, sério, metódico. O tipo de pai que estabelecia regras claras e esperava que fossem seguidas. Marisia von Richthofen tinha 50 anos. Era psiquiatra renomada em São Paulo. Inteligente, articulada, profundamente dedicada à família. Cuidava dos filhos com atenção e rigor, talvez mais rigor do que Susanne gostaria. O casal tinha 2 filhos, Andreas, o irmão mais novo, e Susanne, a primogênita, nascida em 3 de novembro de 1983 em São Paulo. Susanne cresceu em uma casa grande no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Frequentou boas escolas, tinha tudo o que uma jovem poderia querer. E por muito tempo, pareceu ser exatamente o que os pais esperavam. Uma filha dedicada, inteligente, que havia passado no vestibular para Direito na PUC-SP ainda aos 18 anos. Mas em 1999, tudo começou a mudar. Naquele ano, Marisia levou Susanne e o irmão Andreas para uma aula de aeromodelismo. Lá, eles conheceram um instrutor, um rapaz chamado Daniel Cravinhos. Daniel era filho de uma família de classe média, mais humilde, sem o refinamento e os recursos dos Richthofen. Tinha mais uns anos que Susanne, e desde o primeiro encontro, os 2 trocaram olhares. O que começou como uma atração virou namoro, e o namoro virou uma obsessão. Dos 2 lados, mas os pais de Susanne odiaram Daniel desde o início. Não aprovavam o relacionamento, achavam que ele não era o tipo certo de pessoa para a filha. Proibiram o namoro explicitamente. Monitoravam os passos de Susanne. Chegaram a contratar uma advogada para investigar a família Cravinhos e elaborar uma estratégia para separar o casal. E foi exatamente aí que a situação começou a tomar um rumo que ninguém poderia imaginar. Porque Susanne não aceitou a proibição. Ela simplesmente foi ficando melhor em mentir. Durante meses, Susanne e Daniel levaram uma vida dupla. Para os Richthofen, ela havia terminado o namoro. Para Daniel, ela era completamente sua. Os 2 se encontravam escondidos.
planejavam um futuro juntos. E à medida que a vigilância dos pais aumentava e a herança dos Richthofen tornava-se cada vez mais presente nas conversas do casal, um pensamento foi tomando forma. E se os pais simplesmente não existissem mais? A ideia, segundo os depoimentos que vieram depois, não surgiu de uma vez. Foi crescendo, como uma semente plantada em conversas, em brincadeiras de mau gosto que foram se tornando planos reais. Suzane e Daniel começaram a cogitar, discutir, planejar o assassinato dos pais dela. Pensaram em várias formas: veneno, acidente de carro, até que chegaram ao plano que seria executado: simular um latrocínio dentro da própria casa. Para isso, precisariam de um terceiro. Daniel chamou o irmão Christian Cravinhos, de 26 anos. Christian ouviu o plano e aceitou participar. Os três combinaram os detalhes com uma frieza que chocou investigadores e promotores anos depois. Escolheram a data, 31 de outubro de 2002. Escolheram o instrumento: barras de ferro, golpes na cabeça, rápidos e silenciosos. E havia ainda um detalhe que revela a frieza com que tudo foi planejado, um detalhe que muita gente não sabe. Andreas, o irmão caçula de Suzane, tinha 15 anos e estava em casa naquela noite. Não podia estar lá quando o crime acontecesse. Então, Suzane planejou isso também. Na noite do dia 30 de outubro, Andreas ligou para a irmã quando viu os pais irem dormir. Era a senha combinada entre eles, sem que Andreas soubesse do que realmente se tratava. Suzane e Daniel foram até a casa, pegaram o irmão e o levaram para um cybercafé, longe dali, em segurança, sem que ele soubesse o que estava prestes a acontecer com os próprios pais. Depois de deixar Andreas no cybercafé, Suzane e Daniel encontraram Christian e os três rumaram para a mansão do Brooklyn. Combinaram também o que fariam depois: desorganizar a casa, fingir um roubo, inventar uma história convincente para a polícia. E após o crime, voltariam ao cybercafé, pegariam Andreas e retornariam juntos para a casa, como se nada tivesse acontecido, como se tivessem saído para uma noite comum. Tudo estava planejado, tudo estava combinado. E Andreas, o irmão de 15 anos que perderia os pais naquela noite, não fazia a menor ideia do que esperava por ele quando chegasse em casa. Era por volta de 00:30 quando Suzane abriu a porta da mansão da família. Manfred e Marisia dormiam no segundo andar. O irmão mais novo, Andreas, estava em casa, mas dormia em seu quarto. A casa estava quieta, escura, em paz. Suzane subiu as escadas, verificou que os pais estavam dormindo, desceu novamente e deu o sinal para Daniel e Christian subirem. O que aconteceu nos minutos seguintes foi descrito em detalhes nos depoimentos dos acusados e é impossível ouvir sem sentir o estômago revirar. Daniel e Christian entraram no quarto de Manfred e Marisia com os porretes na mão, desferindo golpes repetidos na cabeça de ambos enquanto dormiam. Manfred e Marisia não tiveram tempo de reagir. Não houve gritos que acordassem a casa, apenas o som surdo dos golpes e depois silêncio. Manfred Albert von Richthofen morreu naquela noite. Marisia von Richthofen também. E Suzane, segundo os depoimentos, estava ciente de tudo o que acontecia enquanto acontecia. Depois do crime, os três tentaram executar a segunda parte do plano: simular um latrocínio. Desordenaram a casa, espalharam objetos, tentaram criar a cena de um roubo que desse errado. E então Suzane ligou para a polícia, desesperada, em prantos, dizendo que havia chegado em casa e encontrado os pais mortos. A polícia chegou, os bombeiros chegaram e Suzane deu sua versão.
Ladrões haviam invadido a casa. Os pais haviam sido atacados. Ela não sabia de nada. Mas em algum momento naquela mesma noite, antes ainda que o sol nascesse, um policial olhou para a cena do crime e teve uma sensação que experientes investigadores reconhecem imediatamente. Algo não fechava. A cena do crime estava errada. Não de uma forma óbvia. Não havia uma pista gigante apontando para os culpados. Mas havia inconsistências que investigadores experientes percebem em casos onde a cena foi montada. A bagunça parecia artificial. Os objetos desordenados não seguiam a lógica de um roubo real. Quando ladrões entram em uma casa, a desordem tem um padrão. Aqui, parecia que alguém havia espalhado coisas aleatoriamente, sem saber muito bem como uma cena de crime real deveria parecer. Além disso, não havia sinal de arrombamento. A porta havia sido aberta de dentro. O delegado José Massi, responsável pelo caso, começou a investigação com uma hipótese que ele não descartou desde o início. E se alguém de dentro da família estivesse envolvido? Em menos de uma semana, a investigação avançou de forma surpreendente. Christian Cravinhos, o irmão de Daniel, foi o primeiro a desmoronar. Em depoimento ao delegado José Massi, confessou tudo. Contou o plano, contou a noite do crime, contou o papel de cada um. A confissão de Christian precipitou as dos outros. Daniel também confessou. E então, Suzane. O Brasil parou quando a notícia chegou às redações. Uma jovem de 18 anos, filha de família rica, estudante de direito, havia planejado e mandado executar o assassinato dos próprios pais. Para ficar com o namorado, para herdar a fortuna da família. A imprensa mergulhou no caso com uma intensidade que raramente se viu antes no jornalismo policial brasileiro. Suzane virou capa de revista. O rosto dela, jovem, bonita, com um sorriso que agora parecia sinistro, foi reproduzido em todos os jornais do país. E o Brasil inteiro fez a mesma pergunta. Como uma jovem de 18 anos consegue planejar algo assim? O que acontece dentro de uma pessoa para que ela chegue a esse ponto? Essa pergunta nunca foi completamente respondida. O julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos só aconteceu em julho de 2006, quase 4 anos após o crime. Foram 65 horas de julgamento, um dos mais longos da história do Tribunal do Júri de São Paulo. A sala estava lotada, a imprensa transmitia ao vivo, o país acompanhava. Durante o processo, versões conflitantes emergiram entre Suzane e Daniel. Cada um tentou jogar a maior parte da culpa no outro. Daniel alegou que Suzane havia sido a principal arquiteta do plano, que foi ela quem primeiro teve a ideia, quem conduziu tudo, quem deu o sinal na noite do crime. Suzane, por sua vez, tentou minimizar seu papel. Alegou que havia sido manipulada pelo namorado, que estava sob influência emocional. O júri não comprou nenhuma das versões que tentavam diminuir a responsabilidade individual. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por 2 homicídios triplamente qualificados, pela crueldade, pela impossibilidade das vítimas de se defenderem e pelo que o judiciário chamou de motivo moralmente torpe. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena, 39 anos e 6 meses. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses. Na saída do tribunal, Suzane foi vaiada pela multidão que havia se reunido do lado de fora. Havia pessoas que a chamavam de assassina. Havia outras que simplesmente a olhavam em silêncio, tentando entender como aquela jovem,
que parecia completamente normal, havia feito o que havia feito. Dentro da prisão, a vida de Suzanne tomou rumos que ninguém esperava. A penitenciária feminina de Tremembé se tornou o lar de Suzanne por mais de 20 anos. E o que aconteceu dentro daquelas paredes é quase tão perturbador quanto o crime que a levou para lá. Suzanne se adaptou à prisão de forma que desconcertou especialistas em comportamento criminal. Rapidamente ganhou posição de destaque entre as detentas, fez amizades, construiu alianças e em 2014 casou-se dentro da prisão, pela primeira vez com uma detenta chamada Sandra Regina Ruiz Gomes. O casamento durou até 2015. Em 2017, casou-se novamente, desta vez com Rogério Olberg, irmão de Luciana Olberg, condenada por filmar estupro de crianças. Os dois se divorciaram em 2020. E então, já em regime semiaberto, Suzanne conheceu Felipe Zecchini Muniz, um médico. O relacionamento começou enquanto ela ainda cumpria a pena. Em 2023, eles se casaram. Em janeiro de 2024, Suzanne deu à luz o primeiro filho. Um bebê criado enquanto a mãe cumpre liberdade condicional pelo assassinato dos avós que ele nunca vai conhecer. A série da Prime Video lançada em 2024. A Menina que Matou os Pais. E a série Tremembé, lançada em outubro de 2025, com Marina Rui Barbosa interpretando Suzanne, trouxeram o caso de volta para o centro das discussões nacionais. E com elas, a pergunta que nunca saiu do ar: Suzanne von Richthofen merece uma segunda chance? Em janeiro de 2023, após mais de 20 anos presa, Suzanne von Richthofen obteve o regime aberto. Saiu de Tremembé e foi reconstruir sua vida. Hoje, ela mora em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, uma cidade tranquila, conhecida por suas águas termais e pela Serra da Mantiqueira. Vive com o marido Felipe e o filho do casal. Está matriculada no curso de Direito, ironicamente, o mesmo curso que havia iniciado antes de ser presa, aos 18 anos. O marido Felipe passou em concurso público e trabalha no Hospital São Camilo da cidade. Moradores de Águas de Lindóia dizem vê-los em atividades comuns do dia a dia, no mercado, em passeios, em eventos escolares, uma família aparentemente normal. Em abril de 2026, a Netflix pagou R$500 mil pelos direitos de um documentário chamado Suzanne Vai Falar, onde ela, pela primeira vez, contaria sua própria versão da história em suas próprias palavras. O anúncio gerou divisão imediata no Brasil, e o irmão Andréas, que perdeu os pais naquela noite de outubro de 2002, que cresceu sem pai e sem mãe, que passou anos sem falar com a irmã, se reconciliou parcialmente com Suzanne. Os dois voltaram a ter contato. Daniel Cravinhos está em regime aberto desde 2018. Christian Cravinhos obteve o mesmo benefício em 2025. Os três saíram. Os dois que morreram continuam mortos. E Suzanne von Richthofen, a mulher que abriu a porta da própria casa para que seus pais fossem assassinados enquanto dormiam, hoje leva uma vida aparentemente tranquila no interior paulista, cria um filho, estuda direito e prepara um documentário. Manfred von Richthofen tinha 48 anos. Tinha um trabalho que amava, uma família que construiu com cuidado e filhos pelos quais trabalhava todos os dias. Morreu dormindo, golpeado na própria cama, sem ter a menor chance de se defender. Marisia von Richthofen tinha 50 anos. Era psiquiatra, uma mulher que dedicou a vida a entender a mente humana, a ajudar pessoas em sofrimento.
morreu da mesma forma, na mesma noite, no mesmo quarto. Ambos foram assassinados pela filha que criaram. Não há resposta fácil para o que levou Suzane a esse ponto. Psicólogos e criminologistas debatem até hoje. Amor obsessivo, frieza psicopática, imaturidade extrema, uma combinação de tudo. O que sabemos é que 2 pessoas boas foram mortas, que 3 jovens destruíram suas próprias vidas além das vítimas, que um irmão cresceu órfão e que o Brasil assistiu, em tempo real, ao colapso de uma mentira cuidadosamente construída por uma jovem de 18 anos que ainda tinha muito por viver e que escolheu esse caminho. Hoje, Suzanne von Richthofen tem 42 anos, tem um filho, está fazendo faculdade de Direito e vai falar em um documentário da Netflix. O que você acha? Suzane merece uma segunda chance? Ou existe um ponto sem retorno que ela cruzou naquela madrugada de outubro de 2002? Deixa nos comentários e se inscreva no Sem Vestígios, porque aqui nenhuma história fica pela metade.